A gente vai voltar para Nova York agora porque a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor do governo de Biden e permitiu que o estado de Idaho realize abortos em casos de emergência. A Mariana Jangiacomo está de volta com essas informações. Mariana, é uma vitória para Biden nesse dia tão importante. Exatamente, Márcio. Bem no dia do debate, o governo Biden teve essa vitória num tema que é importante para o eleitorado, principalmente para o eleitorado de Joe Biden, que é o aborto. Então, o que acontece? Idaho, que é um dos estados mais conservadores aqui dos Estados Unidos, tem também uma das leis mais restritivas do aborto no país. Uma lei estadual permitindo o aborto só no caso de risco à vida da grávida. Então, o que a Suprema Corte decidiu hoje é que não, decidiu que os hospitais são sim obrigados a fazerem aborto em casos de emergência em geral, não só em casos que ameacem a vida da grávida. Foi um caso levado até pelo próprio governo federal, pelo próprio governo Biden, que alegou que uma lei estadual como essa de Idaho não poderia se sobrepor a uma lei federal que exige que os hospitais em todo o país, apesar de cada estado decidir sobre as suas regras de aborto, façam sim cirurgias desse tipo no caso de emergência para a grávida. Então, a maioria da Suprema Corte legislou a favor do governo Biden, dizendo que os hospitais são sim obrigados a fazerem essas cirurgias no caso de emergência. Foram 6 juízes a favor, 3 contrários. Então, além dos 3 juízes liberais da Suprema Corte que votaram a favor disso, da realização do aborto legal nos hospitais em caso de emergência em Idaho, outros 3 juízes conservadores também se juntaram a esses liberais. E isso é importantíssimo porque, como eu disse, é um dos temas que vão ajudar a definir as eleições e é um dos temas que tem sido muito explorados, especialmente agora, nesse mês de junho, porque em junho a gente teve o aniversário de 2 anos da decisão da Suprema Corte que reverteu Roe versus Wade, que garantia o direito ao aborto em todo o país. E isso aconteceu em grande parte por causa de Donald Trump, porque foi ele que indicou 3 dos 6 juízes conservadores que formam essa maioria conservadora da Suprema Corte, que decidiu reverter Roe versus Wade 2 anos atrás, então dando aos estados o poder para decidir as suas próprias regras sobre o aborto. Então, nesse mês de junho, a campanha de Biden tem investido muito nesse tema do aborto, lançou um novo anúncio, inclusive com uma mulher contando a história dela, uma mulher da Louisiana, um dos estados que restringiram bastante o acesso ao aborto, contando que foi negada por 2 emergências médicas depois de sofrer um aborto nas 11 semanas de gestação e culpando Trump por isso. Então, uma vitória nesse tema hoje, mesmo com essa Suprema Corte conservadora e com 3 juízes conservadores votando com os liberais, é realmente algo grande que certamente foi uma notícia muito bem-vinda para Joe Biden nesse dia de hoje. Márcio. São posições bem distintas dos 2 candidatos. Enquanto Biden defende uma lei federal para a questão do aborto, Trump defende que Trump já foi e voltou na sua posição várias vezes, mas ele defende nesse momento que os estados legislem e decidam sobre essa questão. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo.